Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo da série de vídeos falando sobre a vida espiritual, sobre o homem natural e o homem espiritual, buscando fazer todas as conexões bíblicas, todos os contextos bíblicos, onde se trata da nossa vida espiritual com Deus. Deus é Espírito, e se nós queremos conhecer a Deus, nós queremos buscar essa vida espiritual, e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho sempre repetido isso. Então isso é importante, porque Deus é Espírito, e a imagem de Deus que nós fomos criados foi o Espírito que nos foi dado, e é esse Espírito que Deus nos deu, que tem acesso a Ele, e é o nosso eu espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Espírito. Então, quando o homem pecou, ele apartou-se de Deus, apartou da sua imagem e semelhança, apartou da vida que é Deus. Mas Jesus Cristo veio e nós fomos chamados a Cristo, a um novo nascimento, a qual nós morremos para o pecado com Cristo e nascemos com Cristo para a vida. Então, ao morrer com Cristo para o pecado, nós ressuscitamos com Cristo para a vida com Deus. Esse é um novo nascimento, o processo que nós passamos. Então nós deixamos de ser o homem natural, o homem carnal, para ser o homem espiritual, porque o homem natural é aquele conduzido pelo desejo da carne, a alma é que está conduzindo porque é a alma que tem o conhecimento. Isso a gente já viu no primeiro vídeo. Quem não assistiu ainda, vai lá, assiste a série desde o início, você vai compreender, vai ter a sequência. Então aí o homem natural, ele é o homem conduzido pelos desejos da carne, então é o homem carnal. A alma conduz o homem segundo a informação que ela tem da vontade da carne, do desejo da carne, da necessidade da carne. Mas o homem espiritual é aquele que volta a ter acesso a Deus, que foi liberto em Cristo Jesus, o salvo em Cristo Jesus, que passou pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus. Então agora ele é o mesmo Espírito em Cristo, e o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, faz um conosco. Nós fazemos um em Cristo, que é um com o Pai. Então Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, a única porta que nos leva ao céu, ao Deus e Pai. Então Cristo que nos levou a esse novo nascimento, nos fez um nele, que nos leva a Deus, e Cristo é Deus. Então nós voltamos a ter acesso à vida, a Cristo, que é a vida, é a luz, e nós somos criados nele, por ele e para ele. Então nós vem já em vários vídeos, essa série de vídeos, já falamos da pessoa de Deus, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos agora vendo a pessoa do homem, todas as instâncias da vida do homem. Nós estamos ministrando agora nesses vídeos as 4 partes importantes da vida espiritual do homem, que estão entrelaçadas uma na outra, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. E nós já falamos da fé, da santidade e da justiça. Agora vamos iniciar aqui uma série de vídeos falando do amor, porque essas 3 coisas, elas são entrelaçadas na vida do homem. O homem, ele não é amoroso, ele não é amor se ele não tiver fé, se ele não tiver santidade, se ele não for justo. Não tem como ele ter amor se ele não tiver as outras coisas junto com ele, porque ou você tem as 4 juntas, ou você não tem nenhuma. Então é muito importante compreender. E agora nós vamos falar do amor, e dentro dessa instância que é amor, nós vamos tratar de vários assuntos também, como o perdão. E aí o perdão, o arrependimento, todas essas coisas nós vamos tratar falando do amor. E vamos começar em Mateus capítulo 5, lembrando que o nosso texto básico dessa série de vídeos é lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aonde nos revela que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós somos uma pessoa espiritual, porque nós temos um espírito, e quem tem que conduzir a nossa vida é o espírito, e não a alma, e não a carne, que é o corpo. Então nós precisamos compreender a vida espiritual, para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito e sejamos sim pessoas espirituais, porque o novo nascido em Cristo Jesus, ele deixa de ser natural para ser espiritual. E o amor
o amor, digamos assim, a pessoa, o novo nascido, a pessoa espiritual, a ação dele é resultado do amor de Deus na vida dele. Então o produto das nossas ações, ele é amorável, porque nós somos natureza de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, a nossa natureza só pode ser amorosa. Se a nossa natureza não for amorosa, porque ainda não somos filhos de Deus. Se não somos filhos de Deus, não somos novos nascidos e não somos pessoas espirituais, somos ainda naturais. Então é necessário que o amor seja visto no resultado dos nossos atos, que nós sejamos pessoas amoráveis, porque nós temos, como filhos, nós temos a natureza do Pai, que é amor. Nosso Deus amor é o nosso Pai, então nós somos seres amoráveis, nós somos pessoas amoráveis, a qual recebemos a natureza de Deus, porque somos filhos dele. E lá em Mateus capítulo 5, verso 33 em diante, diz assim: outra sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque és cabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedimento maligno. Então nós começamos aqui. A pessoa amorosa, ele é uma pessoa que ele não tem procedência maligna mais na vida dele, porque ele nasceu de novo. E agora ele tem a natureza de Deus. O amor de Deus, que é o Deus amor, então o amor de Deus está na vida dele. Então ele não tem mais a natureza maligna. A natureza dele foi mudada. Agora ele não é mais um ser natural. A natureza maligna, que é o pecado, só habita no ser natural, carnal. Mas no ser espiritual já está a natureza de Deus, que é amorosa. Então a natureza maligna não pode mais estar na vida do novo nascido, da pessoa espiritual. E aí continua no verso 38: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais no mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Olha, a pessoa, quando ele ama o próximo, quando ele ama o seu irmão, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, ele não vai agredir de forma alguma e não vai reagir à agressão. É isso que Jesus está falando aqui. Pela nossa natureza, que não é mais maligna, a nossa natureza agora é amorosa, então nós somos capazes de dar a outra face. É claro que figurativamente está dizendo: olha, se uma pessoa te fizer um dano, você faz um bem para ele. Se a pessoa, se a pessoa te levou uma coisa, dá outra coisa para ele. Não revide, não dê o troco com violência, mas dê um troco amoroso, porque se agora a sua natureza é amorosa, então a única forma de você reagir é amorosamente, não tem como você reagir de outra forma. Verso 40: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, largar-lhe também a capa. Quer dizer, a pessoa quer tirar uma coisa, dê outra também, dê uma resposta amorosa. 41: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ora, quer que você faça uma coisa? Faça mais do que a pessoa quer. Mostra que a sua natureza é amorosa, que agora você só pratica o bem, não pratica mais o mal. A sua natureza não é mais maligna. Verso 42: dá a quem te pede e não te desvie daquele que quiser que ele empreste. Então a pessoa está pedindo ele porque está necessitado. Se nós temos, vamos dar, vamos dividir, vamos contribuir com as pessoas e não vire o rosto para quem quer pedir emprestado, porque
Mas, pastor, tem pessoas que se a gente der uma coisa para ele hoje, amanhã ele quer, não tem problema que você puder, você vai fazer. Não, você agora é uma pessoa, um novo nascido, você é agora uma pessoa espiritual, você não vai correr parede com pessoas que são naturais, carnais, principalmente se você vê uma pessoa que está com fome, mata a fome de quem tem fome. No verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se guardardes unicamente, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha, o amor, todas essas coisas que nós estudamos é que nos leva à perfeição. A fé, a santidade, a justiça, o amor, isso são coisas entrelaçadas que nos leva à perfeição em Deus. Porque isso é natureza de Deus, é atributo de Deus. E nós, como filhos de Deus, novo nascido, a nova pessoa agora não mais natural, mais espiritual, nós temos a natureza de Deus em nós, porque nós somos criados nele, por ele e para ele, que é Cristo, é Deus. Cristo é Deus ao lado do Pai, e nós somos criados nele. E aí isso a gente viu nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, vai lá, volta e assiste, que você vai compreender. Então nós temos de ter essa natureza amorável que nos leva à perfeição, porque o amor nos leva à perfeição em Deus. E aí nós precisamos buscar fazer algumas conexões bíblicas, porque aqui nós tivemos várias informações que eu trouxe tudo uma vez para nós fazer as conexões. Porque aqui está dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizeis aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, aqui uma série de informação que aqui está dizendo o que nós devemos fazer, mas não está explicando como fazer. Então nós temos de buscar fazer a nossa conexão bíblica à luz desse texto aqui, no capítulo 5 de Mateus, para que nós possamos ter as informações corretas, para que possamos fazer o bem, para que na nossa vida venha aparecer os frutos amorosos, da natureza amorosa que nós temos, que nos foi dada de Deus. Então, vamos buscar compreender essas instâncias das informações que nós vimos, compreender todas as informações mais corretas, que nós vimos elas mais um pouco reduzidas, né? Então vamos ver outros textos que fala da mesma coisa, no mesmo sentido, que fala de amor, para nós ter mais uma abrangência de conhecimento, para nós aumentar o nosso círculo de conhecimento, para que nós possamos compreender e ter essa natureza amorosa de Deus na nossa vida. Vejamos bem, lá em Mateus 22, a partir do verso 27, aqui os fariseus eles buscam a Jesus, eles querendo tentar Jesus, eles perguntam a Jesus quais são os maiores mandamentos, né? E Jesus diz, Jesus disse-lhes, amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Veja bem o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Que desses 2 mandamentos depende de todas as leis e os profetas. Quer dizer, em algumas traduções está assim: cumpre a lei e os profetas, né? Porque nesses 2 mandamentos do amor, cumpre tudo que está escrito na lei e no profeta. Porque quem ama, ele vai cumprir todo o mandamento de Jesus Cristo. E no nosso caso, vamos cumprir o Evangelho, porque é o Evangelho que é a nossa escritura, da nova aliança com Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer toda a Bíblia, principalmente os profetas, e é conhecendo a lei que nós conhecemos a graça que há em Cristo Jesus para nós. Conhecendo os profetas, nós conhecemos o plano de Deus, que Ele está conduzindo a nação. Então, eu não estou dizendo aqui que nós temos que tirar descartar o Velho Testamento, não. Nós precisamos conhecer. Se nós entendemos que a nova aliança, aqui a escritura da nova aliança é o Evangelho, e que o Evangelho ele nos leva a ceder à justiça dos escribas e fariseus, isso é daqueles que aplicam a lei. No nosso caso hoje é o judiciário, que a nossa justiça tem que exceder a justiça deles. E nós compreendemos que nós temos a natureza amorosa de Deus. Então, quanto mais nós não temos que conhecer o Antigo Testamento para que nós compreendemos a graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então, aqui está dizendo que nós temos de amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é todo, o amar a Deus é de todo o coração. Não é só de uma parte. Isso significa que todo o nosso ser tem que ser de Deus, porque Deus é a base para o nosso relacionamento, e é Cristo que é Deus que nos salva, que nos leva, vai nos levar para a eternidade. É Ele que firmou a nova e eterna aliança conosco. Então é Ele que vai levar para ter uma vida eterna com o Pai. Então, o nosso amor a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são Deus, o nosso amor a Eles tem que ser de todo o nosso coração. Isso significa que nós não podemos pegar coisas e colocar no lugar de Deus no nosso coração. O que nós estamos vendo hoje, uma ministração nas igrejas, aí pomposa, dessa frente aí, que já está alcançando todas as igrejas, de busca por riqueza, desse evangelho da prosperidade, que tira os olhos das pessoas dos céus para a terra, dos céus para as coisas, tira as pessoas de juntar tesouro no céu, para querer juntar riquezas aqui na terra. Então, aqui, Jesus está dizendo que tem que ser todo o coração. Então o nosso coração não pode ser para as coisas, não pode ser para as pessoas. O nosso coração tem que ser para Deus, é todo para Deus. E aí, como Jesus diz que não podemos amar mais os nossos do que a Ele, quem ama mais a sua esposa, seu esposo, seus filhos, do que ele não é digno dele, é porque precisamos amar primeiro a Ele. Nosso coração tem que ser todo dele, a nossa vida tem que ser todo dele. Porque de nós mesmos, nós não somos capazes de amar a nossa família. Nós mesmos, nós não somos, com a nossa própria natureza, o homem natural. E aí nós temos que compreender que nós estamos ministrando sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem, enquanto natural, ele não tem capacidade de amar nem a sua família e nem a si mesmo, porque ele se droga, ele usa cigarro, ele enche a cara de cachaça, que tudo destrói, adoece. Ele usa exagero na alimentação e em tudo que adoece ele próprio, o corpo, ele usa. Então, se ele maltrata ele mesmo, como é que ele vai cuidar bem das outras pessoas? E a pessoa natural, carnal, qualquer hora ele se explode, ele bate na esposa, nos filhos, ele agride o seu próximo, qualquer hora ele está sujeito a fazer o mal. Mas quando passa pelo novo nascimento, arrepende do pecado,
e morre para o pecado com Cristo Jesus, morre ali para o pecado com Cristo Jesus e ressuscita em Cristo Jesus para a vida. Ele passa pelo processo do novo nascimento e nasce para a vida com Deus. Então Deus é um todo nele, e aí ele está alicerçado na natureza amorosa do Pai, porque aí um novo nascido ele já é filho, ele já recebeu a natureza de Deus, ele não tem mais a natureza maligna que nós vimos lá no capítulo 5, mas sim a natureza amorosa de Jesus nele. Então agora ele está capacitado para amar a si mesmo e amar os seus. E aí cumpre aqui o primeiro mandamento, porque ele é um todo de Deus, ele se torna filho de Deus em Cristo Jesus, ele se torna filho de Deus, recebe a natureza do Filho de Deus, do Cristo que é Deus, e aí se torna o mesmo Espírito em Cristo, no Senhor, se torna um no Senhor como ele é no Pai, e o seu Espírito tem acesso direto ao Deus e Pai. Então ele se torna uma pessoa espiritual, com a natureza de Deus agora. Ele agora tem uma natureza amorosa, porque ele é filho de Deus, tem a natureza de Deus. Então ele agora está capacitado para amar o próximo como a ele mesmo. Então agora ele já ama o próximo como a ele mesmo, porque ele ama a si mesmo, porque ele já é agora uma pessoa espiritual, ele já não tem mais a prática das coisas natural, das coisas carnal, ele tem agora a prática das coisas espiritual, porque ele agora é um novo nascido, ele é agora uma pessoa espiritual, e então ele tem agora essa prática do amor, ele agora vive o amor de Deus. Importante, quando a gente olha lá para Mateus capítulo 10, verso 37, diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Jesus está dizendo aqui o que eu já tinha falado antes, sem trazer para o texto bíblico. Agora eu trouxe para o texto bíblico. Fica lá em Mateus capítulo 10, verso 37, então, a pessoa que ele ama a si mesmo, ama os seus mais do que a Cristo, ele não é digno de Cristo. E no entanto, ele ainda é um homem natural, ainda não passou por esse processo do novo nascimento, ele não é ainda uma pessoa espiritual, então ele não tem ainda a natureza de Deus. Então ele ama os seus mais do que a Cristo, mas consequentemente ele vai maltratar a sua família, ele vai fazer mal à sua família, ele vai fazer mal ao próximo, porque ele não tem a natureza amorável, ele ainda não é um filho de Deus. Por muito que ele se esforce e diz que ama os seus, ele não consegue fazer o bem para os seus. E então nisso nós entendemos que essa pessoa não está preparada, capacitada para amar o seu próximo como a ti mesmo, porque ele ainda não tem a natureza divina nele, ele não tem o amor de Deus. Ainda falta ele ter a fé, ele ter a santidade, falta ele ter a justiça, falta ele ser justo, e falta ele ter a natureza de Deus, ser amorável, ter a natureza amorável, que todas essas coisas são atributos de Deus, e são coisas que estão entrelaçadas, e o novo nascido em Cristo Jesus, o homem e mulher espiritual, precisa ter essas quatro coisas entrelaçadas nele, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. Então a pessoa que tem todas as coisas, ele tem a natureza de Deus, ele é amorável, porque Deus é amor e a natureza dele é amor. Então ele está capacitado ele ama a si mesmo, porque ele entregou sua vida a Deus, que é amor. Ele está capacitado para amar os seus e amar ao próximo como a si mesmo. E aí quando nós olhamos, nós compreendemos que o próximo, mais próximo de nós são os nossos. O próximo mais próximo do homem é a mulher, o próximo mais próximo da mulher é o homem, é a sua esposa mais próximo do seu esposo. Então, se nós não amamos a nós como nós mesmos, e nós não temos essa vida, não temos
Deus um todo na nossa vida, não entregamos todo o nosso coração, porque amar a Deus é de todo o coração, então não é pela metade. Se Deus ele está em todo o nosso coração, então nós o amamos de todo o nosso coração e estamos capacitados, porque nós somos agora filho dele, a nossa natureza é amorável, nós somos capacitados para amar. Aí vejamos bem o que diz lá em João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amado, primeira coisa eu quero chamar a atenção aqui para uma confusão, que eu mesmo fazia essa confusão, e agora o Senhor abriu minha mente, meu entendimento, para que eu não incorra mais nessa confusão. Quando nós pregamos lá no capítulo 22 de Mateus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é os mandamentos que estão na lei, e aí se cumpre todas as leis e os profetas, né? Então, muitas vezes nós pregamos, mas esse não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é esse que eu li aqui, João 13, 34, 35. É amar como Jesus amou. Mas entenda uma coisa, amado, porque não adianta eu vir e trazer, por isso que eu estou trazendo uma série de vídeos para vocês. Não adianta eu vir e trazer 2, 3 versículos para vocês e passar por cima deles correndo e não trazer o conhecimento, a informação que eles trazem. Precisamos olhar a informação que o texto está nos dando para compreender. Então veja bem, lá o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é uma coisa, e aqui amar como Jesus amou é outra coisa. Não se trata da mesma coisa. Então são coisas diferentes que nós temos que viver de formas amorosas, mas saber que são coisas diferentes. Por quê? Porque lá está generalizado para todo o próximo, para todas as pessoas. Amar a Deus sobre todo o seu coração, todo o seu entendimento, é uma coisa que tem que estar em nós, amar a Deus, e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí temos que olhar uma coisa, o nosso próximo, ele pode ser um homem natural, um homem carnal, ele pode ser um ímpio, nosso próximo, mas pode ser um ímpio que está com fome, nós precisamos alimentar ele, matar a fome dele. É um ímpio que precisa converter, precisa de conversão, nós precisamos pregar a palavra para ele, pregar o evangelho para ele. Se eu quero ser salvo, eu preciso querer que meu próximo também seja salvo. Então, é nesse sentido o amor ao próximo. Agora, quando nós olhamos aqui em João 13, 34, 35, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei. É o mesmo mandamento de lá? Não, um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está falando aqui para quem? Nós temos que olhar as informações e compreender as informações bíblicas. Jesus está falando para quem? Ele está falando para os discípulos, está falando para nós que somos discípulos, somos novos nascidos, somos pessoas espirituais. O que Jesus está falando? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amarmos uns aos outros como Cristo amou é condição para que reconheça que somos discípulos de Jesus. Então, esse novo mandamento aqui, Jesus está dando para a igreja, esse é o amor de termos comunhão uns com os outros dentro da igreja, é aquilo que nos une e não nos separa. Se for preciso, nos daremos a vida como a igreja primitiva deu, mas unidos uns com os outros, ajudando a carregar as cargas uns dos outros, amando uns aos outros em todos os sentidos. Então esse mandamento, o novo mandamento é para a igreja. Amarmos é o amor onde nós amamos na igreja, aonde eu amo meu irmão e o meu irmão me ama, nós nos amamos, nós igreja, nós amamos os outros com esse amor. Agora lá, amar o próximo é para o amor que nós
amamos a todo ser humano, a todos os nossos próximos nós amamos com o mesmo amor que nós amamos a nós mesmos. Agora aqui, amar como igreja é muito maior, é muito mais grande. Esse amor que nós temos de ter pela igreja é muito maior. E veja bem que Jesus continua no mesmo sentido, lá no capítulo 15, verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o mandamento de Jesus Cristo, amarmos. A igreja precisa amar a si mesmo, nós precisamos amar uns aos outros com esse amor, para que o povo lá de fora veja, que saiba que nós somos discípulos de Jesus Cristo, pelo amor que nós dispensamos uns aos outros. Mas nisso nós não vamos deixar de amar o próximo como a nós mesmos lá de fora. Nós amamos como a nós mesmos, mas aqui na igreja nosso amor é muito maior, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. O que passa com um passa com o outro. Se um adoece, os outros adoecem junto. Se um está rastejando, está mancando, os outros estão mancando com ele, porque o que passa com um passa com todos. Esse é o amar como Jesus Cristo amou. Aí carregamos a carga uns dos outros, porque nós somos igreja de Jesus Cristo. Então aprenda isso. Nós como igreja, nós amamos como Cristo nos amou. É um amor, porque nós somos corpo de Cristo, estamos ajuntados, bem cimentados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo que nos cimentou, nos concretou, nos ajuntou um no outro, e nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos. Damos continuidade no próximo vídeo, vamos falar de coisas profundas do amor no próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus esteja com todos.